Boa noite, boa noite. Vamos começando mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Vamos colocar o tema. Olha o tema que legal, ó. Tema fixado. Pronto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los. Vamos entrando. Aproveite e já clique na setinha aqui para você compartilhar essa live com o maior número de pessoas, ok? A gente vai falar hoje sobre hipnose, parapsicologia e terapia. Eu vou chamar daqui a pouquinho ele que é um fenômeno, Padre Ezequiel. É um excelente padre, uma pessoa incrível e também é cantor. Inclusive, se possível, vou pedir para ele dar uma cantadinha aqui para vocês, se vocês ficarem até o final. Ok? Um abraço aí, Besoco, tudo bem? Ele já está por aqui. O Padre Ezequiel está fazendo um trabalho muito legal com a divulgação da hipnoterapia no estado do Rio Grande do Sul e tem sido meu parceiro aí nessa jornada também. Eu fico muito feliz por isso e de ter padres justamente com essa mentalidade, né, que não entendem a hipnose como algo místico, e sim como ciência, que é o que ela é de fato, e o quanto a hipnose pode ser útil para transformar a vida das pessoas, para sugestionar o subconsciente das pessoas, para que nós possamos ter, né, uma qualidade maior de vida, ok? Eu já vou chamar ele aqui, ele já mandou a solicitação, então eu já vou aprovar e vocês vão conhecer o padre. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, mas quem não conhece ainda vai ficar surpreso. Ele é incrível. Já estou chamando ele aqui. Aí, padre. O padre já vai entrar. Oi, padre. Tudo Boa bem? noite, Lucas. Boa noite, Lucas. Alegria falar contigo. Alegria falar com quem está conosco aí. Há tempo nós fizemos uma live, hoje vai dar certo e vamos reunir muita gente aqui para falar só sobre coisa boa, É isso que aí. é Oi? exatamente o cuidado de si mesmo, a busca humana para a evolução, porque eu acredito muito que a hipnose seja uma ferramenta para ajudar as pessoas a terem qualidade de vida. Eu vou, Lucas, embora eu avisei todo mundo no Facebook que pulasse para o Instagram, e vai vir, mas daqui a pouco eu vou também publicar aqui no Facebook, porque a nossa página movimenta muita gente, muitos ainda não têm Instagram, então vou pegar as duas páginas para o pessoal ouvir o nosso assunto. Combinado. Tá Eu vou bom, gravar essa Lucas? live também e vou mandar para você. Ficando boa edição, você posta no Facebook para o pessoal lá. Tá bom? Ótimo. Vamos fazer assim, vamos deixar assim. Então, vamos fazer assim, depois você me manda e eu posto no Facebook, que é melhor. Isso. E aí, padre, como é que vão as coisas nessa quarentena? Como é que você está fazendo os cultos aí? Tudo à distância? Tudo online? Então, primeiro, me apresentar para quem talvez não me conheça, sou o Padre Ezequiel Dalpozo, aqui do Rio Grande do Sul, moro em Caxias do Sul. Sou padre já há 12 anos e tenho feito nos últimos tempos um trabalho com a música. A música é o instrumento principal para chegar às cidades, chegar às pessoas, chegar aos corações, mas eu acredito muito na palavra, por isso que também tenho buscado a questão da hipnose, a hipnoterapia, porque eu acredito na busca humana, na evolução humana. Eu já estudei muita coisa sobre filosofia, sobre teologia, sobre sociologia, mesmo psicologia, e tenho observado o que, de fato, nós precisamos para fazer um caminho de evolução. Por isso, também me encontrei com a hipnose, fui num curso no Rio de Janeiro com o Lucas Naves, gostei demais, e não só ali, mas eu tenho buscado muito o conhecimento da mente, de como a mente funciona. Por isso, quem está ali, talvez alguns que não me conhecem, porque é natural que sempre tenha gente que não nos conhece, o nosso trabalho
é mais com a música. Eu não tenho uma paróquia, porque todos os padres têm uma paróquia onde eles atuam, mas como o meu trabalho era de viajar muito antes da quarentena, então não podia ter uma paróquia onde eu tivesse a responsabilidade ali. Por isso a nossa paróquia, de alguma forma, é a comunicação que a gente faz em todos os sentidos. Hoje nós falamos em muitas rádios, perto de 1000 rádios todo dia. Nós temos as plataformas, tanto no Facebook, hoje também nós temos um sistema de WhatsApp que chega para as pessoas diariamente, reflexões, músicas. Que legal. E a tecnologia permite isso, né? Para mais de 50 pessoas diretamente. Então, nós temos feito esse trabalho. Não, não. As missas, a gente tem feito... Tá tudo normal. As missas, como eu não tenho paróquia, eu faço missas em alguns lugares, mas a gente também transmite. Mas o fato é o seguinte, que essa condição ninguém quer, as pessoas têm uma dificuldade enorme de suportar, e nós todos temos, porque a vida precisa de mobilidade. Nós não aguentamos essa situação forçada a permanecermos dentro da casa, muitos, embora tenham condições de trabalho dentro de casa. Mas o fato é que a mobilidade precisa acontecer, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ir e vir, para que a vida também flua, né? Inclusive, padre, eu vi você agora num programa de televisão outro dia, de um amigo meu que é aluno também, o Lúcio Sesquim, da Rede Vida. Ah, o Lúcio! Foi meu aluno também. O Lúcio Foi incrível. O Lúcio é gente boa demais, ele tem uma energia, uma força muito grande dentro de si, uma espiritualidade. Então, eu fico feliz que ele seja teu aluno. Por quê? Porque eu tenho ido seguido lá e encontro ele. Por isso, a gente vai... Quando a gente encontra pessoas que passaram também pelos mesmos conteúdos, a gente afina muito a ideia logo, porque parece que tem uma força que faz com que as ideias comunguem, então a gente entende logo. Sabe que você me lembra muito, pela sua curiosidade, o Padre Quevedo, porque o Padre Quevedo era um grande estudioso da mente, né? Além de padre, ele estudou bastante sobre parapsicologia, sobre vários fenômenos psíquicos, né? E foi um grande desmistificador, inclusive, dos fenômenos da hipnose, que algumas pessoas colocavam como algo esotérico, e ele trouxe para a ciência. Não, isso não tem nada de esoterismo, não. Isso é ciência, isso é um processo mental, é o subconsciente. Ele defendia isso. Então, eu acredito que ele abriu um leque de possibilidades até para que outros padres pudessem vir a conhecer a hipnose. Não é verdade? Sim, eu acho que o Padre Quevedo foi um fenômeno para o tempo dele e para desmistificar, porque ele manteve a questão da fé, que nós temos que manter, mas ele tirou muito daquilo que a fé tem de crendices, de magia, de superstição, porque como nós trabalhamos com o invisível, que é Deus, então muitas vezes parece que acreditar em qualquer coisa é honesto. Não, não é honesto. Então ele tinha muito, e eu tive a alegria de participar de um curso dele, quando ainda era seminarista, e depois agora, também quando ele faleceu, que naturalmente quando eu já acompanhava muito o trabalho dele e aquilo que ele fazia nos vídeos e nas entrevistas, mas eu acho que ainda na internet tem um material maravilhoso sobre a hipnose, a parapsicologia, os fenômenos paranormais chamados. Ô, padre, e eu vou aproveitar e fazer algumas perguntas ao longo da live. Inclusive, eu queria te pedir para o finzinho da live você cantar um trechinho de alguma música sua. Vou cantar só para quem ficar até o final da live. Meia música, sim. A minha sogra te adora, ela te escuta todo dia, ela tá aí na live. Para quem fica até o fim da live, nós sorteamos uma Mercedes, alguma coisa nesse sentido, porque aí... Não? Enfim, não, mas vamos para frente. Aí. Então fique até o final da live e compartilhe que o padre vai cantar, hein?
O Agora, olha só, padre. importante, Lucas, Sim, pode falar. o importante é dizer o seguinte: nós vamos bater um papo aqui para as pessoas que querem melhorar a sua qualidade de vida. É Isso aí. isso, porque nós temos que estimular as pessoas a buscar conteúdo bom. Então, nós queremos trazer aqui, e eu vou mais perguntar para você, porque você é o professor. Né? Sim, mas eu Eu tenho vou umas perguntar para curiosidades. você, mas aqui permanece quem quer ter um conteúdo que seja edificante, compreender-se sempre mais, saber como funciona a mente, como funciona o ser humano, como nós podemos desbloquear a nossa mente, os nossos medos, os nossos traumas. Então eu vou perguntar para vocês, e quem fica aqui vai ter esse conteúdo. É isso aí. Olha só, padre, qual que é a importância hoje de um padre entender de terapia? Porque o que eu percebo é que o padre ele passa por um processo, ele acaba virando um aconselhador também, né? Ele tem que dar muitos conselhos e, inclusive, ele tem que entender um pouco da psique humana, porque os fiéis trazem muitas dores também ali, né? Então ele precisa de ter uma noção disso tudo. Agora, qual que é a visão que você tem sobre assim, quais são os conhecimentos que são imprescindíveis para um padre hoje poder fazer, não só realizar boas missas, mas fazer um bom aconselhamento ao seu público? Veja o seguinte, Lucas e quem está conosco. O ser humano, o ser humano tem desejo de felicidade. E a felicidade envolve muita coisa. Envolve a nossa qualidade de vida, envolve os nossos relacionamentos, a composição que nós fazemos dos relacionamentos, porque conforme tu te relaciona com pessoas boas, você atrai aquilo que está, aquilo que você vibra, você atrai. Então, muitas pessoas, tem pessoas muito significativas e positivas que ajudam, outras pessoas se envolvem com pessoas negativas que puxam mais para baixo ainda. Então, a composição da vida é muito importante. Depois, aquilo que nós buscamos é importante, aquilo que eu busco, tanto de conteúdo quanto de compreensão de mim mesmo. Isso é muito importante, porque o que faz uma pessoa evoluir? Depois, é importante também hoje em dia saber sobre, por exemplo, nós estamos falando de qualidade de vida e de saúde para as pessoas nessa pandemia. Quais os fatores que geram saúde para as pessoas? Então, é a questão da economia, é a questão do trabalho, são as questões do relacionamento, são as questões também de como nós lidamos conosco mesmos, com a mente. Hoje, se a pessoa quer buscar felicidade, então um padre, de alguma forma, tem que entender um pouco do ser humano, daquilo que faz com que o ser humano viva melhor, daquilo que faz com que o ser humano evolua e ele faça a composição da vida de forma que a sua vida seja uma vida saudável. Então, não dá hoje, por exemplo, só para falar de religião. Se eu tenho o conteúdo religioso na minha mente, é importante. Mas, por exemplo, se eu vou ajudar o povo a rezar, eu percebi nos últimos tempos também a mudança de oração. O que é uma oração negativa e uma oração positiva? Uma oração negativa é quando eu digo assim: ah, minha vida não está bem, a nossa família não está bem, mas Deus está comigo. Então, a fé religiosa diz: Deus está contigo, só que a pessoa está dizendo para si mesma, no seu subconsciente, que a vida dele não é boa, que a família não está bem, que ela não tem saúde, que o trabalho não vai bem, e o subconsciente absorve isso. Então, eu posso ter uma fé religiosa da mais forte, só que se eu não ajudo no conhecimento humano a mim mesmo, então eu não evoluo. Por isso que eu acho, assim, ó, Lucas, que o conhecimento é fundamental. O conhecimento do ser humano. Por isso eu estudei muito antropologia filosófica, antropologia teológica, das buscas do ser humano. Mas agora estou estudando muito a questão da mente. Por quê? Também quando a gente vai dar curso, quando a gente faz palestra,
A gente pode falar do entorno, da sociedade, do jeito como a gente tem que viver, só que se a gente não ajuda a pessoa pontualmente a dizer, eu quero viver melhor, e se eu vivo melhor, então eu ajudo os outros a viver, porque muitas vezes a gente coloca as pessoas a olhar o mundo, as coisas têm que ser assim, nós temos que ter essas perspectivas, temos que ter propósito, temos que ter planejamento, só que a pessoa não está bem, a pessoa não está resolvida. Por isso, Lucas, que eu acho que um padre, quanto mais conhecimento tem da vida humana, do ser humano, da mente, da psicologia, do universo, mais ele ajuda. Por quê? Esses dias estava falando também até mesmo com o nosso bispo, sobre hipnose. Eu disse, se vem uma pessoa com depressão para um padre, já aconteceu muita. O que eu faço com ela? Mando rezar? Entendeu? Não, a gente não soluciona, por isso, você vê uma pessoa com depressão hoje, eu tenho ferramentas para ajudá-la concretamente. Você vê uma pessoa com medo, eu mando rezar? Não, eu tenho ferramentas concretas. Então, essa busca, essa evolução, esse conhecimento nos ajuda muito. Lucas, eu queria te perguntar. Inclusive, a psicoterapia é utilizada por líderes religiosos há séculos, muito antes do surgimento da psicanálise, da psicologia. Isso é histórico, né? Essa ajuda que um líder religioso, um padre pode fazer a uma comunidade, as pessoas, é algo maravilhoso. E você tem feito esse trabalho aí de maneira muito positiva. Inclusive, eu tenho certeza que tem momentos que você percebe que alguns casos não são espirituais, são mentais. Nem tudo é espiritual. Tem caso, você pode comentar algum caso que você já viu, que você falou assim, não, a pessoa chegou achando que era uma assombração, que era alguma coisa, e aí, na verdade, era uma alucinação dela, ou simplesmente sugestão? Teve alguma vez que isso aconteceu? Mas olha, eu lembro, tem muitos casos que eu ia desmistificando até antes de conhecer a hipnose, antes de conhecer você. Por exemplo, o Quevedo é um que me ajudou muito nesse sentido, porque as pessoas vinham e diziam, padre, um jovem vem e diz, padre, a nossa vida não vai bem. Lá em casa, a nossa família nos últimos tempos tem dado tudo errado. O trabalho não vai bem, os relacionamentos não vão bem. E o que acontece? Ele joga na mente o seguinte, será que alguém está querendo fazer o mal para nós? Padre, eu estou achando que... Mas o que acontece? Se a pessoa não percebe, eu perguntei, a pergunta que eu fiz é o seguinte, bom, tu acha que pode existir alguém que esteja fazendo mal? Por quê? Muitas vezes a energia do outro, ela é negativa sobre nós, e se a gente se deixa influenciar, ela nos joga para cá e para lá. Mas tem alguém que que é inimigo de vocês, que vocês fizeram mal, que não sei o quê. Nada disso. Tem, padre. Então, ali tu percebe que a pessoa tem um problema e ela joga para o universo, joga para a conspiração, como se tivesse alguém gerindo ou sendo a fonte desse problema. Não. Tem que olhar as coisas com objetividade. Por isso a pessoa olha para si mesma, ela começa a perceber, mas escuta, quando é que começou isso? Por que será que começou isso? E ela busca a raiz disso para começar uma mudança. Então tem muitos casos, mesmo Lucas, de pessoas, por exemplo, como mostrava o Quevedo, lá em casa tem sons, tem coisas que se mexem. Então, tudo isso a gente tem que... Sabe que, inclusive, na esquizofrenia, eu estou fazendo uma pós em neurociências na PUC e estou estudando agora esquizofrenia. E é muito comum a pessoa que sofre desse quadro, ela cria vozes na cabeça dela, só que ela tem a percepção que essas vozes estão vindo de fora. E aí ela começa a ter delírios. Ela mesmo cria, mas ela acha que tem alguém falando com ela, tem um animal, tem um espírito falando com ela, e ela começa a gerar uma psicose. Então, existem muitos fenômenos que são puramente mentais, ou do quadro psíquico, da personalidade, da patologia que a pessoa está vivendo. Por isso é bom, inclusive, fazer um trabalho interdisciplinar, né? Um trabalho com outros
profissionais também. Como é que você age, padre? A pessoa chega lá para você e fala assim, padre, reza aí para eu emagrecer. Não, O eu que que já você faz? dessas aí já levo a. Não admito essas coisas, né? Eu tenho eu antes de conhecer a hipnose já era muito racional, porque eu tenho uma fé muito racional. Porque eu acho que as coisas têm que passar pela inteligência, pela razão, pelo raciocínio. Eu não gosto de conspiração, isso, aquilo, tem coisa, será que Deus está. Hoje em dia, olha, Lucas e você que está em casa, muitas vezes nós padres, se a gente diz, olha, nessa pedra ali tem um poder, porque eu abençoei, e a pessoa acha que é verdade. Então, a questão da religião não é só uma narrativa onde a gente passa a crer em qualquer coisa. Não. Religião tem o evento fundamental, Jesus Cristo, a sua vida, especialmente a inspiração que ele traz, o bem que ele fez, o amor insuperável que ele mostrou. Esse é o evento principal. Depois, tem a morte dele, a morte imposta, não é vontade de Deus, foi uma morte onde as pessoas que não queriam a palavra dele se colocaram contra ele, quiseram aniquilar o justo, e depois ele mostra, Deus mostra a força através da ressurreição. Esse é o evento principal. A religião não é tudo, não é todas e qualquer coisinha que eu acredito, então eu tenho fé, eu tenho a minha religiosidade é forte. Não, a religião tem um evento fundamental que é o evento Cristo. Depois tem toda a outra teologia dos santos, dos mártires, enfim, de tudo aquilo que foi se dizendo, mas o núcleo fundamental é o evento Cristo. Por isso, as pessoas hoje enchem ainda muito de penduricalhos. E por isso, Lucas, e você que está em casa, eu sempre fui de puxar as pessoas à racionalidade, ao pensamento, a perceber que a vida é uma construção nossa, a perceber que Deus está sempre nos ajudando, mas que nós temos que fazer a nossa parte, que não existe uma coisa aqui, uma coisa ali influenciando, querendo me derrubar. Muitas pessoas acham que o inimigo está ali fora. Agora, mais do que nunca, com a pandemia, acham que o inimigo está entrando pela janela, pelo ar. Então, o que acontece? Nós temos que ser também mais racionais em relação à vida, por isso que o estudo da mente é muito importante. E agora, Lucas, eu te faço uma pergunta, porque as pessoas que estão em casa certamente querem saber o seguinte: como a gente pode ajudar as pessoas nessa hora, com a palavra agora, nesse tempo de pandemia? Porque tem muitas pessoas com medo. Então, você pode falar um pouco do medo que já existia na pessoa e no medo que agora, pelos gatilhos da pandemia, ele é aflorado e aumentado. Então, como lidar com o medo, como lidar com a ansiedade, como lidar com esse momento concretamente? Exatamente. Bom, através do nosso estado interno, do alinhamento com nossa mente, das nossas sugestões. Veja bem, como você mesmo disse, se a gente utilizar uma linguística de poxa, tá tão difícil, né? Nossa, que período difícil. Como que tá complicado ganhar dinheiro nesse período? Quando isso vai acabar? Meu Deus do céu, que sofrimento. Olha só, eu estou me sugestionando já disso, né? O meu estado interno já fica um estado ruim. Se eu ligo a televisão, e olha, eu nem preciso de concordar com tudo que diz, só de eu estar em contato com aquela frequência da televisão de medo, de pânico, de incitar mais a notícia ruim do que a boa. Você vê aí que você não vê noticiários falando de pessoas curadas, e parece um recorde de pessoas mortas, né? Parece que eles estão vibrando ali ao falar aquilo. Então, e parece que tem que dizer todo dia, não, morreu mais. Não, é uma exato, coisa... porque isso vende, né? Isso vende e chama a atenção porque tem alguém assistindo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aumentar o filtro. Aumentar o filtro com aquilo que está entrando na sua mente. A gente chama isso na PNL de input. Barra o input. Não quero mais ver notícia ruim. No máximo, eu vou abrir um portal de notícia e ver as notícias principais. Não vou ver notícia ruim. Não quero negativismo. Não quero ouvir negativismo das pessoas. Ou seja, filtrar isso.
porque só filtrando isso você vai poder frequenciar o seu pensamento a alguma outra coisa. Agora, se você fala assim, por exemplo, poxa, esse período é desafiador. É diferente de falar que é difícil. Realmente é desafiador. Mas algo que é desafiador é algo que me estimula a superar isso. Algo que é difícil é algo que parece intransponível, que eu não sou capaz. Inclusive, você pode trazer o lado bom do que está acontecendo. A gente chama isso de ressignificação. Que é assim, olha, apesar de tudo que está acontecendo, eu posso perceber e observar muitas coisas boas. Eu estou dando mais valor à minha família, eu estou tendo mais tempo de cuidar das minhas coisas. E tudo isso está acabando, eu serei muito mais grato ainda do que eu já sou, de poder sair na rua, de poder ir num shopping, de poder ver meus amigos. E eu creio que essa reforma que está acontecendo mundial, né, toda essa pandemia, ela está gerando resultados muito distintos nas pessoas. Tem pessoas que estão encarando isso com pavor, isso é uma escolha, e tem pessoas que estão entendendo isso como um recado, no sentido de essa é uma oportunidade de eu ser mais grato pela vida, uma oportunidade de eu estar mais perto da minha família, uma oportunidade de eu cuidar mais da minha higiene. Olha, quando que a gente podia imaginar, padre, que a gente ia ter que lavar as embalagens do supermercado quando chega em casa? E esse é um hábito que tem que manter, independente de pandemia acabar ou não, a gente tem que manter. A gente não sabe se subiu o rato lá na caixinha de leite quando estava no depósito, a gente não sabe de nada disso. Então, esses cuidados com higiene é algo que a gente está adquirindo. Então, por mais que o cenário pareça caótico, eu tenho até uma frase que eu digo o seguinte: todo caos gera possibilidade, todo caos gera oportunidade. Esse é um momento de oportunidade da reflexão, é um momento de oportunidade de negócio, inclusive, porque enquanto uns estão chorando, tem gente vendendo lenço, né? Ou máscara, né? Tem gente fazendo atendimento online, tem gente comprando empresa que está falindo, ou seja, o dinheiro só está trocando de mão. Então, é um momento para você se antenar e se adaptar. Agora, não adianta chorar sobre leite derramado, você ficar se lamentando, reclamando, né? Como a própria palavra diz, reclamar, clamar. Eu estou clamando ainda mais por algo negativo. Então, é momento da gente ficar limpo, cheio de filtros com notícias ruins e se conectar a coisas positivas. Por exemplo, quem está aqui nessa live agora, era uma ligação que estava vindo aqui. Quem está nesse momento agora está se conectando o quê? Com uma oportunidade de receber uma palavra mais positiva. Quem ouve uma música do padre cantando está se conectando com uma palavra mais positiva. É você escolher quais inputs você quer receber na sua vida. É uma questão de escolha. Eu decido, pelo menos hoje, não ligar a televisão e ler um livro. Isso é uma escolha. A gente escolhe o tempo todo. Eu escolho agora não reclamar e ser mais grato. Então, a gente tem que fazer esse momento de reflexão. E é muito importante. Lucas, essa questão também da gratidão. Primeiro, a questão da positividade que você fala. Eu acho que é muito importante as pessoas clarearem sempre mais. Não fortalecer pensamentos e sugestões negativas na sua cabeça. A gente pode dizer o seguinte, olha, essa aqui é uma crise realmente séria, mas eu preciso manter a minha vida na positividade, nós vamos superar isso, vamos aprender com isso, porque o realismo da realidade, quando a gente encara a vida com realidade, é muito importante. Encarar as coisas com objetividade, porque muitas pessoas criam muitas ilusões sobre a realidade, sobre as coisas, não é isso, é aquilo, e assim por diante. Então, encarar a vida com realidade é muito importante. Mas sugestionar-se coisas positivas. Eu queria que você também falasse mais, Lucas, porque eu tenho lido muito a questão da autossugestão. A autossugestão significa o seguinte: eu estava lendo um livro do Napoleão Hill, que ele teve um momento
de uma crise muito grande. Depois ele escreveu, enfim, muitos livros e hoje continuam sendo muito importantes para muita gente. Mas ele diz, olha, eu tinha feito e testando ela em mim, só que ela não estava dando certo. E um dia eu estava numa crise muito grande, e ele repetiu 1000 vezes para a mente dele. Naquele dia ele disse, existe uma solução e eu vou encontrá-la até o final do dia. Sobre o problema que ele estava vivendo. Existe uma solução e eu vou encontrá-la no final do dia. Ele repetiu isso 1000 vezes. Quando nós falamos de autossugestão, é exatamente você dizer isso para o seu subconsciente. Exato. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que é a técnica do copo d'água. Você conhece, padre? Não, não sei. Eu, inclusive, utilizei ela de ontem para hoje. Porque ontem eu estava num dilema entre adiar alguns cursos ou executar. Eu tinha um curso agendado aí para Porto Alegre, tinha um outro para Florianópolis, agora em junho. E por mais que não há uma proibição ainda, está um cenário muito incerto. Eu estava na dúvida se eu adiava ou se eu fazia. Estava numa dúvida cruel. Conversei com mais de 20 pessoas e continuava em dúvida. Antes de dormir, eu fiz a técnica do copo d'água, que é a seguinte. Eu conheço. Sim, eu pego um copo d'água, levo para minha cama ali, coloco do lado do criado e falo o seguinte. Vou tomar um gole d'água. E amanhã, quando eu acordar e tomar outro gole d'água, eu vou ter a resposta. Eu tomo um gole d'água e faço a pergunta. Qual é a melhor decisão sobre isso? E aí eu durmo. O nosso subconsciente não desliga, gente. Ele fica funcionando 24 horas por dia. E aí, no momento que a mente consciente serena, ele fica criando associações neurais e chegando àquela conclusão. De manhã acordei, sentei na cama e falei, quando eu tomo esse gole d'água, eu tenho a resposta tão clara, tão simples como um pão saltando da torradeira. E a resposta veio. Adia os 2 cursos, mas um para agosto e outro para novembro. Veio até a data no meu inconsciente, padre. Então, é algo maravilhoso, porque assim, dentro de mim já havia a resposta. Só que como eu estava numa confusão mental, eu não estava conseguindo enxergar uma resposta que já estava em mim. O meu inconsciente é sábio. Olha só, 90% da minha mente é inconsciente. Então, não adianta a gente querer tomar uma decisão racionalmente se a resposta mais clara está na nossa sabedoria interna. Então, você pode consultar a sua sabedoria interna enquanto você dorme. Olha, eu vou dormir, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu quero que a minha mente trabalhe enquanto eu durmo. Tem pessoas, padre, que acordam de madrugada com a solução de um projeto, com uma ideia, clarifica. Então, tem pessoas que falam assim, não leve o problema para a cama. Eu digo o contrário. Leve, jogue para o subconsciente e espere a resposta, porque ela vem. Mas olha aqui, Lucas, eu tinha essa ali eu sabia, porque eu vou complementar ainda mais para que as pessoas também agreguem outros elementos. Por exemplo, você pode dizer assim, toma um gole de água, eu não tenho a minha água aqui, antes tinha. Toma um gole de água e diz assim, meu subconsciente, inteligência infinita, você tem clareza absoluta sobre a realidade. Sobre essa questão, eu quero que você me dê a resposta sobre como eu devo agir e o que eu devo fazer. E o dia seguinte você faz isso. Então você diz para o seu subconsciente e depois você acessa também a inteligência infinita, a inteligência perfeita, que é Deus, que é o universo, para que eles, o teu subconsciente, em conexão com a inteligência infinita, te deem a clareza absoluta sobre como agir. E funciona mesmo. Funciona. E você disse uma coisa, Lucas, uma coisa interessante, que não leve o problema na cama. O problema não leve mesmo. Mas por quê? Porque o que acontece? Muitas vezes, antes de dormir, a gente está mergulhado em ideias negativas. Está ainda girando em torno da negatividade. Então, você pega no sono com a negatividade. Tem pesadelo. Por isso que você antes falava sobre a gratidão. Agradeça por tudo, mesmo aquilo que você não tem. Então, você diz assim, Senhor, Deus, eu te agradeço pela minha família.
Eu te agradeço pelo meu trabalho, eu te agradeço pelos meus amigos, eu te agradeço pela minha empresa, eu te agradeço por aquela situação, mesmo as coisas não estando lá 100%, porque 100% é sempre, né? Sempre tem um espaço para melhorar. Você puxa essas ideias de gratidão e o seu subconsciente à noite vai trabalhando. Exatamente. Inclusive, padre, é justamente, não é levar o problema, é levar a vontade, o desejo da solução. O Dr. Joseph Murphy, autor do Poder do Subconsciente, inclusive, ele dizia que aquele momento que precede o sono, aquele estado limítrofe entre a vigília e o sono fisiológico, a gente passa por uma onda neural de hipnose. A gente entra numa onda alfa ou teta. Isso é ciência. Então, sabe aquele momento que vocês largam o celular e falam, agora já era, eu vou dormir. Naquele momento, é um momento muito bom para você lançar uma sugestão ao seu subconsciente. Você pode criar uma tela mental e imaginar uma situação sua se resolvendo, se imaginar nessa tela feliz, grato, imagine a solução daquilo e dorme com aquela imagem, com a gratidão por aquilo. Você vai ver o seu subconsciente trabalhar durante toda essa noite e produzir ideias, raciocínios. É muito legal isso. Então, você tem que entender que o subconsciente é uma inteligência viva que não desliga e o subconsciente, ele opera por intuição. Aquela intuição que você tem clara, sabe quando a gente conhece alguém e parece que o santo não bate, ou parece que não teve química? É o seu inconsciente, por meio da intuição, te dizendo, ó, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não fecha, toma mais cuidado, fica mais atento. Então, isso é você estreitar uma relação, é você ter um relacionamento com a sua mente mais profunda. Ali, alguém está dizendo, alguém escreve a frase do padre, eu vou repetir. Você pode dizer assim, ó, meu subconsciente, inteligência infinita, você que tem a clareza absoluta da realidade, me dá a solução para esse problema, para que eu tenha clareza e saiba como agir. Enfim, é nessa linha, mas não precisa repetir sempre. As palavras estão nessa direção. A gente invoca o subconsciente nosso e a inteligência infinita e coloca em conexão, porque elas com a clareza absoluta, elas vão nos dizer o que nós precisamos fazer. Lucas, me diz o seguinte, é uma palavra também importante aqui, porque as pessoas consciente e subconsciente, com breves palavras para clarear. E depois também nós poderíamos entrar em algumas técnicas para nós liberarmos ou libertarmos o nosso subconsciente, porque você tem o curso de auto-hipnose que eu já fiz, que você me deu de graça e agradeço, eu fiz esses dias e foi muito bom, mas eu queria um pouco que você falasse isso, consciente, subconsciente, a força Legal. que tem um e outro, para que as pessoas entendam. Bom, para isso a gente chama de modelo da mente. Um grande hipnotista chamado Gerald Kine desenvolveu esse modelo. A nossa mente consciente, ela representa 5% da mente. É onde está a nossa criticidade, o nosso raciocínio crítico. É onde está também, padre, a nossa memória de curto prazo. Quando alguém te pergunta uma coisa ou alguém te fala o nome para você e você esquece o nome na mesma hora que aprendeu. A força de vontade também está na mente consciente. A mente consciente, ela tem basicamente o papel de criticar. São seus pensamentos aleatórios. Então, se eu falar assim, então, gente, vamos todo mundo hoje sair na rua e vamos para o shopping. Vocês vão falar assim, hã? Não, mas não pode, está em quarentena. E é a sua mente consciente que tem essa crítica. E ainda bem que a gente tem essa crítica para criar filtros. Só que a gente pode abrir filtros ou fechar filtros também. E a mente subconsciente, ela está abaixo do consciente e é onde estão os registros de toda a nossa vida. Tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já leu, já ouviu, está lá. E olha só, a gente sabe mais do que acha que sabe, pois o que passa pela mente consciente é uma pequena parcela. São milhões de bits por minuto de informação que a gente recebe o tempo inteiro. Então, até aquilo que você acha que você não viu, mas que passou no seu campo de ação, você aprendeu também. Então, tem uma inteligência ali grandiosa de todas as suas experiências
Imagina quantos cursos você já fez, quantas aulas de inglês, quantos cursos de matemática, quantas aulas. Então, tá tudo lá. E o subconsciente, ele tem uma inabilidade, que eu acho incrível. Ele não consegue questionar. Uma vez que a sugestão entra no subconsciente, ele toma aquilo como verdade absoluta. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala todo dia. Quando fala que as palavras têm poder, é justamente isso. Não basta ter um pensamento negativo. Se você ainda profetiza um pensamento negativo e sente ele negativo, ele impregnou no seu subconsciente. A melhor forma de se comunicar com essa mente é através das palavras e da emoção. Por isso que você se lembra de coisas traumáticas da sua vida. Quem tem mais de 35 anos aí, por exemplo, sabe exatamente o que estava fazendo no dia que as Torres Gêmeas foram atacadas nos Estados Unidos. Não é mesmo? Eu me lembro. Mas vocês Eu não se também. lembram o que vocês comeram há 4 dias atrás à noite. Você não se lembra? Qual foi sua última compra de supermercado? A memória é emocional, porque aquilo marcou o subconsciente. Então, basicamente, a gente distingue assim. A mente consciente é racional e a subconsciente ela é automática. Uma vez que ela aprende, padre, ela torna aquilo um hábito. Você não fica pensando em como escovar o dente, você não fica raciocinando como deve passar a marcha, como que é a melhor estratégia para eu tomar banho, se eu começo da cabeça para o pé ou do pé para a cabeça, você simplesmente faz essas coisas. Se tornou automático. Tem pessoas que vão para a academia todo dia às 6 da manhã e virou automático. Mas tem pessoas também que fumam 30 cigarros por dia e também é automático. E não adianta simplesmente um conselho para essa pessoa. A gente precisa entrar lá nesse subconsciente e reprogramar aquelas memórias, aquelas crenças que estão numa estrutura mais profunda. E aí que a hipnose, a hipnoterapia tem um poder incrível, que é de acessar eventos da sua vida e dar um novo sentido a eles. Aham. E veja o seguinte, Lucas, e quem está conosco, tem muita gente. Uma coisa importante que eu acho, as pessoas precisariam compreender mais da sua história. Por que tem tais comportamentos? Por que tem tais padrões de comportamentos? Porque, mesmo relacionado. Eu acho que, assim, Lucas, nisso aí nós precisaríamos ir ajudando sempre mais as pessoas, porque se todos pudessem passar por algumas sessões, por exemplo, de hipnose, para compreenderem e libertarem mais a mente. Isso ajudaria muito a vida a fluir, porque muitas pessoas estão travadas. Certamente aqui, eu fui vendo os comentários, uma dizendo, eu tenho bruxismo, padre, fico me grasnando todo dia, tu sempre... Enfim, tem Ô, tantas padre, coisas que estão lá no nosso subconsciente. como eu não conseguiria atender todas as pessoas, por isso que eu desenvolvi o auto-hipnose terapêutica, que você assistiu, porque é um treinamento acessível que qualquer pessoa pode fazer e ela mesma pode reprogramar suas crenças e sugestionar seu subconsciente para o sucesso, para dormir melhor, para ter mais autoestima, mais confiança, para falar em público. Eu ensino todas as ferramentas nesse treinamento de auto-hipnose. É muito importante vocês conhecerem, está lá no meu site, lucasnaves.com.br. Eu coloquei esse curso, que ele custava mais de R$1.000, eu coloquei ele a R$197 na quarentena agora para poder ajudar as pessoas. Então você que Uhum. está aí, que você está com tempo livre na casa, para de assistir notícia ruim e vai estudar alguma coisa importante. Que seja um livro, que seja um curso. Eu tenho essa opção do auto-hipnose terapêutica, que é uma linguagem fácil para quem quer se auto-aplicar. E você tem, porque você gasta aí, muitas vezes, no almoço, R$200. É melhor investir num curso. Faz um curso de auto-hipnose terapêutica, que está lá no lucasnaves.com.br, e você vai conseguir ter a capacidade de acessar por si só a sua mente e encontrar os recursos que já existem em você. O padre fez e comprovou os resultados também. Foi. E veja o seguinte, esses dias, eu tô trabalhando, Lucas, e o pessoal que está em casa, um curso que eu vou também dispor, por quê? Porque a gente não consegue atender todas as pessoas que precisam de ajuda, e são muitas. Então, esses cursos online,
é exatamente para ajudar as pessoas a focar a ideia numa coisa e essa coisa ser concatenada para levar a um objetivo. Por quê? Porque hoje na internet tem muito conteúdo, mas a pessoa que já está perdida se perde mais ainda. Então, os cursos são exatamente uma engrenagem pensada, um conteúdo depois do outro, para fazer com que a pessoa faça um caminho. Por isso que eu também estou, agora, esses dias, já preparando o conteúdo, revendo, relendo, organizando, para que a gente possa dispor para as pessoas um conteúdo exatamente. O nosso objetivo vai ser a pessoa perceber o caminho que ela está fazendo de felicidade e de realização. Então, Lucas, você está de parabéns, porque já dispõe desses cursos. Eu disse que eu fiz esse curso de auto-hipnose, foi muito bom. Agora tenho o Master para fazer. Quando for presencial, tenho que ir na tua PNL presencial, que você já me deu de brinde, então isso é muito bom. Então, o pessoal tem que se animar aí, porque o que acontece? Quanto mais a gente busca, mais necessidade a gente percebe de aprofundar-se. Então, imagina o grande povo que só trabalha, paga conta e no fim de semana come um churrasco e nunca pensa na vida, na mente, nas coisas. Mais ainda, precisa despertar. Eu acho que esse tempo é um tempo oportuno para despertar. Afinal, saindo dessa pandemia, que vida nós vamos querer levar? Que qualidade de vida eu vou querer? Eu acho que uma das coisas que nós vamos descobrir é que a vida, nós fomos feitos para a felicidade, e nada além disso. Deus nos fez para a felicidade. Por isso, a qualidade de vida vai ser um tema muito abordado de agora em diante, porque a gente percebe também que o dinheiro não salva tudo, que o dinheiro não resolve tudo, que a gente pode parar um pouco a nossa rotina, ficar um pouco menos, que a vida pode continuar bem com Olha só, padre, menos tem intenso. algumas pessoas aqui nos comentários falando assim, Lucas, explica o que é auto-hipnose, tem pessoas que têm medo. Olha, a auto-hipnose é o estado de concentração, ninguém vai ficar inconsciente, perder o controle, é o estado meditativo. Você vai trabalhar a respiração, você vai entrar num estado gostoso de paz de espírito, e nesse estado prazeroso, você vai ter uma facilidade incrível de trabalhar suas visualizações, de criar sua realidade, de modificar seus pensamentos, suas crenças e tudo isso. E o pessoal está perguntando do site, é Lucas Naves, lembra de nave espacial, tá? lucasnaves.com.br, clica lá em cursos online e ele está lá para vocês, tá bom? E tem pessoas aqui falando do PNL também. Eu lancei um curso de programação neurolinguística, ele vai ser publicado na semana que vem. Semana que vem, me acompanhe nas redes sociais aí. Curso de programação neurolinguística online também. Então, cursos tem bastante. Eu também vou te dar esse curso, padre, porque eu sei que quando você aprende tudo isso, você se qualifica, você vai levar essas ferramentas para muita gente. Então, para mim é uma forma também de continuar essa corrente do bem. E quando puder, você vem no meu presencial também. Eu vou sim, e agradeço muito, Lucas, também esse acesso a essa possibilidade, porque, como eu disse, presencialmente nós não conseguimos ajudar todas as pessoas. Muitas vezes a pessoa reclama e tem um problema ali, e a gente diz, eu gostaria de tomá-la pela mão e conduzi-la. Os cursos não presenciais são uma forma exatamente de ajudar a pessoa a fazer um caminho para chegar a um objetivo, que é o quê? Mais qualidade de vida. Então, a gente fica muito contente. Eu acho que nós podemos sempre buscar também ter acesso a esse conhecimento. Lucas, eu não sei se vamos aqui a pouco concluindo, porque já faz quase uma hora. Sim, falta 12 minutos. Mas 12? Isso. Ótimo. Eu queria, aliás, eu quero que as pessoas tirem um print dessa tela agora e depois que a live acabar, vocês postem nos stories. Pode ser, pessoal? Faz uma pose Isso, aí, depois, então, padre. O pessoal tirar um print. Depois nós repostamos. Quero tirar um print com 400 pessoas. Exatamente 400. É isso aí, vamos levar em 400 que a gente vai fazer um print, tá? Ô, padre, Isso eu aí. queria que você cantasse uma música para nós aqui
que traga uma mensagem positiva para as pessoas que estão aí agora. Eu fiz uma que é sobre essa pandemia, é o recomeço. Diz assim, ó: de repente o mundo para, de repente o medo vem, o invisível me declara, somente humano és também. De imediato não entendo, o que me diz vou compreender. Quero aos poucos ir sabendo, toda a lição que vem trazer. É o recomeço, nem sei dizer, que o essencial será e é mesmo viver. Nessa corrida, voltar ao lar, que o novo tempo nos desperte para amar. A segunda estrofe, vamos ver. De repente as incertezas invadem mente e coração, mesmo as grandes riquezas não resolvem a aflição. De imediato não entendo, o que me diz vou compreender. Quero aos poucos ir sabendo, toda a lição que vem trazer. É o recomeço, nem sei dizer, que o essencial será e é mesmo viver. Nessa corrida, voltar ao lar, que o novo tempo nos desperte para amar. Essa, Lucas, eu fiz. Palmas pro padre. Eu fiz 3 dias depois daquele momento que todo mundo entrou em pânico, no início. Que letra maravilhosa, traz essa mensagem do recomeço, não é? Que bacana. Sim, porque sabe o quê? Diante dessa situação toda, a gente de imediato não compreende, mas a gente percebe logo de início. O que é essencial? É viver. Nós percebemos já outra coisa essencial. Todos nós somos humanos, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós temos as mesmas ansiedades, os mesmos desejos, e, de alguma forma, podemos encontrar também juntos as respostas às exigências da vida. Depois, o que é importante desse momento? É a lição que isso vem trazer. Quando nós compreenderemos essa lição? Com o comentário, com os livros que vão ser escritos, com as lives que nós ouvimos, com as pessoas que influenciam o mundo e vão refletir sobre esse momento e vão dizer para nós: olha, o coronavírus traz isso, traz isso, traz isso. Então, as consequências vêm depois, mas a gente tem que absorver. E a gente tem que, de alguma forma, aproveitar tudo isso para melhorar o ser humano, para nos tornarmos mais humanos e mais amáveis. Então, essa música diz que virá um novo começo. É um recomeço de um novo mundo, de um novo tempo, e esperamos que seja também bom para todos nós. Que legal, padre. Que mensagem incrível. As pessoas dizendo aqui que estão emocionadas com a letra, uma letra maravilhosa. E Obrigado. Realmente emocionou muitas pessoas aí, tá bom? Gente, aproveitem aí, ó. Façam um print agora, que a gente bateu aí 400 aí, pessoas. Faz aquele print para você postar nas redes sociais e compartilhar o nosso trabalho, tá bom? Isso. É isso aí. Padre, eu quero te agradecer. A gente está com o tempo já 7 minutos. A gente já vai finalizando. Eu quero que você faça as considerações finais aí. E se quiser dar uma mensagem de paz para as pessoas, abençoar as pessoas, fique à vontade. E os meus seguidores que ainda não seguiam o padre, cliquem aqui em cima para seguir ele também, para acompanhar o trabalho dele, que é muito bonito. E quem é seguidor do padre, que ainda não me segue, clica aqui em cima para me seguir também, para você ter conteúdos grátis aí no meu canal do Instagram sobre PNL, hipnose. Vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Fica à vontade, padre. Muitas pessoas querem a sua bênção aí nesse momento. Ótimo. Lucas, primeiro agradecer por estarmos juntos. As pessoas estão dizendo: precisamos de mais lives assim, vamos marcar outras logo adiante. Vamos marcar outras. Eu quero anunciar para quem está aqui que no próximo domingo eu vou fazer uma live musical, uma live de luxo, uma coisa boa. Nós vamos fazer aqui em Caxias do Sul com a banda toda. Agora estou indo aqui
para um estúdio, porque a banda nossa está lá ensaiando. É um repertório longo, porque são 2 horas e pouco de live. Então, nós queremos que você que está aqui agora nos assistindo esteja no domingo às 18h30 conosco pelo YouTube, pelo canal do YouTube Padre Ezequiel e pelo Facebook também. O Instagram... Anotem aí, pessoal. Então, Facebook Padre Ezequiel Dal Poço e YouTube, live musical Dia das Mães, às 18h30. E eu estou dizendo o seguinte, Lucas, que o que salva esse tempo vai ser a solidariedade. Por quê? Olha que o diagnóstico da Organização Mundial do Trabalho diz que nós teremos 400 milhões de empresas fechadas no mundo. Isso é muito forte. Então, o que vai acontecer? Já os estudiosos, quem fala sobre essa realidade diz o seguinte: as nações deverão ser solidárias entre si, as comunidades solidárias entre si, as pessoas solidárias entre si. Então, diante dessa realidade, não é o rico que tem que ser solidário. Então, a gente olha no jornal, o Banco Mafra deu tanto, a Coca-Cola deu 40 milhões, não sei quantos deu 20 milhões. Nós, todos temos que ser solidários. Por isso, também nas nossas redes sociais, no Facebook, mesmo no Instagram, tem um link para as pessoas fazerem a doação. Nós estamos arrecadando cestas básicas para as pessoas ajudarem. As empresas que ajudam mais, nós queremos colocar o nome delas, o logo, também o comercial deles, exatamente para mostrar que todos estamos unidos nessa hora. Mas a solidariedade não é só pontual. Vai ter que ser uma atitude permanente agora, um longo tempo. E tomara que seja para sempre. É isso aí. Todo mundo tem alguma coisa para doar, né? E não necessariamente dinheiro, né? Ajuda pode vir de várias formas. Sim, porque gente, a pessoa que tem um quilo de feijão pode repartir com o outro, com mais pobre. É o que pode dar. Quem não assistiu a live completa, vai ficar no meu perfil aqui por 24 horas, tá bom? Eu vou compartilhar e vai ficar aqui para vocês assistirem. Muitas pessoas chegaram ao meio da live. E depois manda para nós que eu vou também publicar no nosso Facebook. Isso, eu vou te passar o vídeo. Tá bom? Quero te agradecer, a gente está com 2 minutinhos ali. Muito obrigado pela sua presença, sempre alegrando aqui as nossas vidas. E vamos marcar mais lives, com certeza. Conte comigo nessa jornada. Ótimo, obrigado, Lucas. Que Deus abençoe a todas as pessoas que nos acompanharam. Tenham paz, serenidade, luz, saúde. E abençoe o mundo inteiro que precisa tanto dessa hora de força, de confiança, de esperança. Deus abençoe, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.